Olá pessoal, bem-vindos à nossa 25ª aula da disciplina Circuitos de Radiofrequência. Na aula de hoje nós vamos tratar de misturadores de RF e microondas. Os tópicos abordados nessa aula estão no capítulo 13 do livro do Poser, Engenharia de Microondas, entre as páginas 637 e 643. Esse capítulo trata de osciladores e também de mixers, misturadores. Então nós vamos ver propriedades básicas e um tipo específico que é o misturador tipo single-ended a diodo. Então vamos nas definições básicas. Misturadores são dispositivos de 3 portas utilizados para realizar conversão de frequência. O misturador ideal gera sinais de saída nas frequências dadas pela soma e pela diferença das frequências dos sinais de entrada. Então imagina que você tem 2 sinais de entrada, tá? Você vai ter sinais na saída com frequências iguais, a soma e a diferença entre as frequências desse sinal de entrada. Tá? Misturadores de radiofrequência e microondas utilizam dispositivos com resposta não linear, então eles vão utilizar diodos e transistores para realizar essa tarefa que a gente acabou de descrever. E esses dispositivos não lineares, além de gerar as somas e as diferenças, eles também vão gerar harmônicos, tá? A soma e a diferença das frequências e outros produtos. Então, por consequência, você vai ter na saída componentes ou sinais em diferentes frequências e é necessário filtrar, tá, as componentes de frequência desejadas, de forma a descartar os sinais das frequências indesejadas. Então, sistemas de microondas e RF utilizam misturadores para fazer as seguintes conversões, de frequências inferiores, tá? Ou seja, banda base ou frequência intermediária, onde se dá o processamento, etc. e tal, para frequências superiores, pode ser de banda base para intermediária ou de intermediária para frequência de RF aí para ser transmitida por uma antena, por exemplo. Então isso é up conversion ou conversão ascendente, tá? Para frequências menores para frequências maiores. E por outro lado, misturadores podem ser utilizados para converter frequências mais altas ou superiores em frequências inferiores. Então seja de RF para intermediária ou banda base, por exemplo, ou de uma frequência intermediária, tá, entre RF e banda base para banda base, você faz uma conversão descendente em frequência, down conversion. O processo de up conversion, conversão ascendente, se dá no transmissor. Então antes de você transmitir um sinal, você converte ele para frequências maiores para ser transmitido de forma mais eficiente por antena e para ter mais banda, etc. e tal. E o processo de down conversion, conversão descendente, se dá no receptor, tá, para converter um sinal recebido pela antena numa frequência mais baixa. Então no processo de conversão ascendente para cima, um oscilador local numa frequência relativamente alta é aplicado a uma entrada do misturador. Então aqui está representado o misturador, o mixer, com as suas 2 entradas e a saída. Tá? Então uma das entradas é o oscilador local numa frequência pura aqui. Isso aqui seria a tensão do oscilador local, ou local oscillator, em função do tempo. Cosseno de ômega t. Ômega, a frequência angular do oscilador local é isso daqui, 2π vezes a frequência do oscilador local. Tá? E a gente está considerando amplitude unitária aqui por simplicidade, tudo bem? Lógico que você vai ter uma amplitude de tensão aqui, mas ela não vai importar tanto nesse ponto aqui. Além disso, tá, o sinal que você quer converter, que poderia ser, por exemplo, um sinal numa frequência intermediária ou um sinal em banda base, a gente está utilizando um sinal em frequência intermediária aqui, ele vai ser conectado ou ele vai entrar na outra entrada do misturador. Então você tem o oscilador local e o sinal em si, aqui vamos considerar um sinal numa frequência intermediária como exemplo, tá? Poderia muito bem ser em banda base. Está representado aqui. Também, lógico, você vai ter algum sinal qualquer aqui para simplificar o entendimento, a gente está considerando uma componente harmônica com amplitude unitária, tá? Só por simplicidade, Então isso aqui seria a frequência angular do sinal na frequência intermediária, intermediary frequency, e o ômega, E aí, lógico, você vai ter um sinal, ele vai ter uma estrutura no espectro ao redor dessa frequência intermediária aqui. Então, embora a gente esteja considerando somente uma componente harmônica, tá? Você pode extrapolar isso para um sinal com uma dada largura de banda ao redor dessa frequência. A gente só, para o entendimento do funcionamento
do misturador, a gente precisa considerar só uma frequência, a frequência central, mas é óbvio que na realidade você vai ter um sinal com uma dada largura de banda ao redor dessa frequência central, tá? E a amplitude unitária. Então vocês têm essas duas entradas e você vai ter na saída a frequência mais alta gerada, aí, a frequência de RF, que possivelmente vai ser transmitida, né? E ela pode ser dada, né, pela soma e a diferença das frequências do oscilador local, tá? E a frequência intermediária. Então, para ver como isso se dá, né, matematicamente, o sinal na saída do misturador no processo de conversão ascendente vai ser isso aqui, tá? A tensão de RF em função do tempo vai ser o produto, instantaneamente, o produto entre a tensão do oscilador local, tá? E a tensão do sinal na frequência intermediária, tá? Você vai ter aqui um fator aqui, K, que vai ter a ver, no final das contas, com a eficiência de conversão, tá? Mas uma constante, tudo bem? Então, se a gente substituir aqui o sinal, né, a tensão do oscilador local que a gente acabou de assumir, e a tensão, né, da componente de frequência central aqui, do sinal na frequência intermediária, a gente tem isso daqui, tá? E aí a gente pode fazer o seguinte, utilizar uma identidade trigonométrica, que está escrita aqui, né? Cosseno de alfa mais beta, ou alfa menos beta, né? Já tem os dois casos aqui, é igual cosseno de alfa vezes cosseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta, para o sinal de mais, e é igual, né, cosseno de alfa vezes cosseno de beta, mais seno de alfa vezes seno de beta, para o sinal de menos. Então, o que a gente quer, né, tem essa forma aqui, que é igual a isso aqui. Se a gente somar as duas coisas, né, cosseno de alfa mais beta, somar isso cosseno de alfa menos beta, você vai ter, né, esse termo aqui com sinal de menos somado a esse termo aqui com sinal de mais. E daí quando a gente somar isso, esse cara aqui vai cair fora e você vai ter duas vezes esse cara daqui. Então você vai ter, né, cosseno de alfa mais beta mais cosseno de alfa menos beta é igual duas vezes cosseno de alfa vezes cosseno de beta. Passa o 2 para lá, você vai ver que cosseno de alfa vezes cosseno de beta, que é esse termo aqui em cima, ele é, né, igual a cosseno de 1/2 vezes cosseno de alfa mais beta mais cosseno de alfa menos beta. Então a gente obtém isso daqui. Tá? Claramente a gente obtém uma tensão de RF aqui, ó, em função do tempo, que vai ser K sobre 2 vezes todo esse termo entre parênteses, cosseno de 2π vezes a frequência do oscilador local menos a frequência intermediária vezes T, mais um termo que é cosseno de 2π vezes a frequência do oscilador local mais a frequência intermediária vezes T. Tudo bem? Então a soma, né, das frequências e a diferença das frequências aqui. Tá? Dois sinais aqui, um na frequência igual à soma das frequências, né, do oscilador local intermediária, e outro na frequência igual à diferença entre essas frequências. Então a gente vê claramente que misturando esses dois sinais, a gente obteve um sinal aqui que eu vou chamar de F', numa frequência igual à diferença das frequências, né, e outro sinal numa frequência F duas linhas igual à soma das frequências. Tá? Exatamente isso daqui. Então a frequência gerada de RF vai ter essas duas componentes. Se a gente for olhar graficamente, né, você tem um sinal numa frequência mais baixa aqui, a frequência intermediária, poderia ser banda base, que você quer converter para uma frequência mais alta, né? E daí você vai misturar esse sinal com o oscilador local e vai obter a soma e a diferença. Então a soma vai ser o sinal azul, né, a frequência do sinal azul mais a frequência do sinal verde, que é esse intervalo aqui, né, desde 0 até a frequência dele. Então, te dando esse cara aqui, tá? A soma. E a diferença vai ser a frequência do oscilador local, que é mais alta, né, menos a frequência intermediária, né, ou a frequência em azul menos a frequência verde, que vai dar um sinal aqui para a esquerda do oscilador local de uma distância igual exatamente essa distância aqui. Então, esse sinal aqui. Então agora olhando para o processo de conversão descendente para baixo em frequência, tá? Você vai aplicar um oscilador local a uma das entradas do mixer, mesmas observações podem ser feitas aqui. Lógico que essa é a frequência angular do oscilador local, local oscillator, e o sinal de RF, que agora está próximo em frequência à frequência do oscilador local, é aplicado a outra entrada. Tá? Então aqui você tem o oscilador local, né? E o oscilador de RF,
Tá? Lógico, tá? Você poderia ter esse sinal, né, ser modulado e, né, ter uma dada banda ali, ocupar uma dada banda no espectro e tal. A gente está só considerando a frequência central, por isso que a gente está considerando um oscilador aqui. E aí a tensão aqui do sinal de RF seria dada por isso daqui, né, onde isso aqui é a frequência angular 2πf na frequência de RF, é a frequência angular do sinal na frequência de RF, de forma análoga. E daí o misturador, né, operando da mesma forma, ele vai gerar a diferença e a soma entre as frequências de entrada. Só que agora as frequências de entrada são a frequência de RF, uma frequência mais alta, e a frequência do oscilador local. Matematicamente, a análise é idêntica que a gente fez para o processo de conversão ascendente, agora para o processo de conversão descendente. Então você vai obter na saída aqui uma tensão do sinal na frequência intermediária, tá saindo, é igual a K sobre 2 vezes algo similar aqui, cosseno de 2π vezes a diferença entre a frequência de RF e a frequência do oscilador local. Note que agora a gente tem a frequência de RF aqui, gerando a frequência intermediária aqui. Então vou chamar isso aqui de F3 linhas vezes T, mais um termo aqui, cosseno de 2π vezes a soma das frequências, frequência de RF mais frequência do oscilador local, vou chamar de F4 linhas, né, vezes T. Tudo bem? Então a gente tem isso, né, a diferença e a soma de forma similar, só que agora entre a frequência de RF e a frequência do oscilador local. É mais interessante a gente ver isso graficamente para ter uma intuição melhor, né? Então a gente imagina que a frequência de RF é uma frequência um pouco maior que a frequência do oscilador local, e agora a gente está misturando esses dois caras que estão aqui em cima em frequência no espectro, né? E aí você vai obter a soma e a diferença, tá? A soma das duas frequências vai ser a frequência azul, né, que é a distância desde 0 ou DC até essa frequência, mais a frequência em vermelho, que é a distância desde 0 até, né, essa frequência aqui, que vai te dar uma frequência lá em cima, que é esse cara aqui. Tá? A soma disso daqui, né, mais isso daqui, né, se você somar vai te dar algo aqui em cima, que não é de interesse para o processo de conversão descendente ou para baixo. A gente quer converter essa frequência de radiofrequência aqui, agora, né, lá para baixo, né, para ser processada numa frequência intermediária, né, ou para ser detectada na banda base, etc. e tal. Então, essa componente aqui, a princípio, ela é gerada, né, mas é um produto indesejável, você quer filtrar ela e não obtê-la. Você vai ter também a diferença, né? Então, de novo, imaginando que a frequência de RF é um pouco maior que a frequência do oscilador local, tá? A diferença entre essas duas frequências que a gente acabou de indicar aqui é esse intervalo aqui. Então você vai ter um sinal gerado numa frequência exatamente igual a esse intervalo, tá? Que é igual a esse intervalo que eu estou mostrando aqui. Então a frequência intermediária, né, vai ser a subtração aqui das frequências de RF e da frequência do oscilador local, ok? Então é basicamente isso. E daí é lógico, né? Você precisa filtrar. Então possivelmente você utilizaria um filtro passa-baixas aqui, tá? Para você rejeitar tanto as frequências de entrada aqui do oscilador local e de RF, né, que apareceriam na saída também, quanto a frequência igual correspondente à soma dessas duas frequências que vai cair aqui em cima, né, você quer rejeitar tudo isso daqui. Então, possivelmente você vai utilizar aqui um filtro passa-baixas para selecionar só a frequência intermediária. Então disso a gente conclui que no processo de conversão descendente, a frequência intermediária é dada por essa expressão, frequência de RF menos a frequência do oscilador local, mas isso nos induz ao conceito da frequência imagem aqui, que é importante, tá? Então considere essa situação, né, para um receptor com oscilador local na frequência FLO e frequência intermediária aqui, que vai ser gerada na frequência FF. Manipulando essa expressão aqui, você pode jogar, né, essa frequência do oscilador local aqui para a esquerda e você vai obter que a frequência de RF é igual à frequência intermediária mais a frequência do oscilador local, tá? Frequência intermediária gerada, a frequência de RF está na entrada do misturador aqui, mas a relação é essa daqui. Agora vamos considerar uma frequência imagem,
dada pela seguinte expressão, né? No lugar dela ser a frequência do oscilador local mais a frequência intermediária, ela seria a frequência do oscilador local menos a frequência intermediária. Tá? Isso aqui seria a frequência imagem. Se a gente pegar essa expressão aqui, frequência imagem igual a FLO menos FF, e inserir ela na expressão aqui em cima para a frequência intermediária, lógico, ela vai entrar aqui no lugar da frequência de RF, ela é a frequência imagem da frequência de RF, então ela entraria nessa posição aqui. Você teria, né, se a gente substituir a frequência imagem nessa posição aqui, que isso seria igual a frequência do oscilador local menos a frequência intermediária, tá? Então nada mais foi feito aqui do que substituir FRF pela frequência imagem menos a frequência do oscilador local aqui. E daí esses dois caras aqui vão cortar e você tem que a frequência intermediária é igual a menos a frequência intermediária, né? Então, o que a gente está fazendo é considerar a frequência imagem, e pelo que a gente acabou de definir, é a diferença entre a frequência do oscilador local e a frequência intermediária, que está em verde, que vai te dar uma frequência aqui para baixo, né? Frequência do oscilador local menos a frequência intermediária, que é isso daqui, vai te dar uma frequência exatamente aqui, tá? Equidistante com relação ao oscilador local da frequência de RF. Só que ela está para a esquerda aqui, a frequência imagem, a frequência de RF está para a direita. Então a frequência menos FF é idêntica a FF, uma vez que a transformada de Fourier de um sinal real é simétrica com relação a F igual a zero. Isso significa que você estaria gerando uma frequência intermediária aqui negativa, que estaria aqui, né? Mas é lógico, o sinal composto pela frequência componente positiva e a componente negativa, né? O sinal real vai ter essas duas componentes aqui, matematicamente, se a gente olhar para o espectro. Então, essa componente de frequência aqui, menos FF, tá? Se isso aqui é FF, isso aqui é menos FF, é igual à frequência intermediária, né? É o mesmo sinal. Então, portanto, a gente conclui que o sinal na frequência imagem, tá? Nessa posição aqui, que está destacada, é designado como resposta imagem, e ele vai ser convertido aqui, se você fizer a conversão descendente, misturar a frequência imagem com a frequência do oscilador local aqui, numa frequência que é igual à frequência intermediária aqui embaixo, tá? Então, da mesma forma que a frequência de RF, né, que está acima da frequência do oscilador local, ela vai ser convertida aqui para a frequência intermediária, a frequência imagem que está à esquerda aqui do oscilador local também vai ser convertida, né? E possivelmente, se você não tomar cuidado para filtrar e descartar essa frequência aqui, ela vai aparecer sobreposta na frequência intermediária aqui com a frequência de RF, que é desejável, tá? Então o sinal na frequência imagem, né, a resposta imagem, não pode ser distinguido de um sinal na frequência de RF. Cuidado deve ser tomado para não selecionar um sinal em uma frequência indesejável, que é a frequência imagem. Aí, né, por fim, a gente tem que falar que a frequência de RF se optou aqui por se ter a frequência de RF acima da frequência do oscilador local. Você poderia ter a frequência imagem e a frequência de RF trocando de papel aqui, né? A frequência de RF estando abaixo da frequência do oscilador local, e daí nesse caso a frequência imagem estaria equidistante, mas acima do oscilador local. O ponto é que se você fizer conversão descendente e misturar esses dois sinais nessas duas frequências aqui, né, e não tomar cuidado de descartar a frequência imagem, ela também vai ser convertida e vai aparecer aqui no espectro sobreposta à frequência intermediária. Um conceito importante da gente tratar é a perda de conversão. Então, perdas em misturadores são atribuídas a diferentes processos. Você tem perdas no processo de conversão associados com a geração de outras frequências, né? Você imagina que você tem ali o sinal do oscilador local e, por exemplo, no processo de conversão descendente, o sinal na frequência de RF. Aí daí você vai gerar aí a frequência intermediária, mas você vai gerar também um sinal numa frequência igual à soma das frequências de entrada, harmônicos, e isso significa que parte da potência aí, né, associada ao sinal de entrada vai ser convertida
para essas outras componentes, harmônicos e soma das frequências, etc. e tal. Então, como você tem conservação de energia, essa frequência que é convertida para outras componentes de frequência não é convertida para o sinal na frequência intermediária. Então, do ponto de vista dessa conversão para o sinal na frequência intermediária, essa potência é perdida. Então você entende isso através do conceito de conservação de energia. Além disso, você tem perdas introduzidas por cargas resistivas utilizadas para garantir que frequências indesejáveis sejam absorvidas em cada porta. Então você vai casar as diferentes portas, tá? Idealmente cada porta é projetada para estar casada apenas na frequência correspondente, respectiva aí, seja no processo de conversão ascendente ou descendente, ela vai ser projetada para estar casada, mas nessa frequência. E daí outras frequências não vão estar casadas e possivelmente vai haver reflexão. Então todos esses processos, absorção aí de frequências em cargas resistivas, vão representar perdas. Você define a perda de conversão, parâmetro que é a perda de conversão. Tá? No caso da conversão descendente no receptor, a perda de conversão em dB é dada pelo seguinte: LC, Conversion Loss, perda de conversão, é 10 log da potência disponível na entrada, Se é conversão descendente, você vai converter da frequência de RF para uma frequência mais baixa, que poderia ser a frequência intermediária. Então a potência na frequência de RF sobre a potência na frequência gerada, que é a frequência intermediária. Aí cabe a gente falar aqui como se comporta essa perda de conversão para diferentes tipos de misturadores. Tá? Misturadores a diodo, que são dispositivos passivos, têm perda de conversão típica entre 4 e 7 dB, na faixa entre 1 e 10 GHz, valores típicos aí. Misturadores transistorizados, como você tem amplificação, usualmente aí, eles têm perdas de conversão menores e podem até apresentar ganho. Tá? Então, se você tiver um dispositivo ativo com ganho, você pode ter perda de conversão menor. Perdas mínimas acontecem para potências do oscilador local entre 0 e 10 dBm.